TST! TST! Caras amigas e caros amigos, queria naturalmente começar por uma saudação à senhora Presidente da Mesa, do Congresso e da UGT, uma saudação também ao Pedro Roque, Secretário-Geral, novo e antigo Secretário-Geral dos TSD, e dizer que, como todos sabem, à luz dos estatutos do Partido Social Democrata, o Pedro Roque, ou quem ele indicar, tem assento na Comissão Política Nacional. E aquilo que é o meu testemunho, que aqui deveria deixar, é a lealdade com que, seja o Pedro Roque, seja quem o tem substituído na CPN, está sempre presente e atua juntamente com uma equipa que não foi eleita no Congresso, digamos, vem por inerência, mas tem sido extremamente leal. Isto não devia ser um elogio, mas nos dias que correm temos de elogiar a lealdade, porque é um bem que parece bastante escasso. Queria fazer aqui uma saudação especial, vão-me desculpar, não posso fazer a todos, mas ao Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, o amigo e companheiro Aires Pereira, e ao Secretário-Geral da UGT, o Carlos Silva. Considerem-se todos os demais cumprimentados nestas duas pessoas. E então, um abraço para todos vós. É a primeira vez que eu estou num congresso dos TSD como Presidente do Partido e queria aqui deixar uma saudação especial a todos os militantes dos TSD, na pessoa de todos os congressistas que aqui estão e, de modo geral, a todos os trabalhadores portugueses, porque são efetivamente os trabalhadores, os primeiros obreiros da riqueza nacional. A todos, um abraço muito grande. A gênese de um partido social-democrata está justamente nos trabalhadores. Eu tenho vindo, ao longo destes meses, a referenciar muitas vezes a minha preocupação com aquilo que é o afastamento entre os partidos e a sociedade. E tenho referido alguns aspectos importantes para procurar fazer essa reaproximação. O primeiro aspecto que eu tenho referido é seguramente a clarificação ideológica por parte dos partidos políticos. Um partido político, como eu costumo dizer, não é um albergue espanhol onde cabe tudo. Num partido político cabem aqueles que se identificam com os nossos valores e com os nossos princípios. Por isso é que há partidos distintos, com visões distintas. Nós devemos militar naquele com que mais nos identificamos. E este partido é um partido social-democrata. E como partido social-democrata que é, tem alguns valores que convém sublinhar e reforçar, particularmente num congresso de trabalhadores. Já tive a oportunidade de dizer isto a quando do 1º de maio e não é por demais voltar a frisar. Nós não somos liberais, nem somos socialistas. E, portanto, nós entendemos que o capital é importante, mas o trabalho também é igualmente importante. O capital é importante, mas tem de ter regras. O capital é importante, mas os direitos dos trabalhadores têm de ser sempre respeitados, sem exploração, com humanidade, com justiça, porque o trabalho tem de ser motivo de libertação, de realização e de felicidade para as pessoas. E como é da praxe, é normal que eu chegue a uma intervenção deste género e apareça sempre qualquer coisa para as pessoas discordarem. Pois então aqui está qualquer coisa que eu não sei se vão todos concordar, mas é da minha convicção mais profunda. Não sei se vão dizer que sou da esquerda ou não sei o quê, vamos ver. Mas aquilo que para mim é claro é que não é justo quando um administrador ganha 30 vezes mais que o salário médio
da empresa que administra. Quando uma empresa progride e pode por isso e deve por isso pagar melhores salários, esses melhores salários têm de ser distribuídos com equidade e com justiça por todos os seus trabalhadores. E não como nós vemos em algumas empresas em que os lugares de topo e a administração ganham muitíssimo mais do que aquilo que é o salário médio dessa empresa. Não é correto e não é justo. Têm a liberdade de discordar, mas é a minha convicção mais profunda desde sempre. Mas como somos sociais-democratas, também olhamos para o mercado de uma forma não liberal. O mercado ajusta tudo, é verdade. A lei da oferta e da procura ajusta tudo. Tudo resolve, disso não há dúvida nenhuma. Só que resolve com pesados custos sociais. E se não somos socialistas e queremos estatizar tudo, nós também não somos liberais, somos sociais-democratas e entendemos que o Estado tem sempre uma palavra a dar, mesmo numa economia de mercado, no sentido de evitar os pesados custos sociais que um mercado sem regras sempre acarreta numa sociedade. Assim como também temos de saber tratar do binómio entre a liberdade e a segurança. Como Partido Social Democrata somos obviamente pela liberdade, mas percebemos que a liberdade tem de ter algumas limitações em nome da nossa própria segurança. Não podemos sacrificar a liberdade totalmente à segurança, nem podemos sacrificar a segurança totalmente à liberdade. Temos de ter um equilíbrio, sendo que, em primeiro lugar, está sempre naturalmente a nossa liberdade. É este o equilíbrio que um Partido Social Democrata também faz. Tal como também é um equilíbrio que faz entre a igualdade e o mérito. O mérito é absolutamente fundamental para a sociedade avançar e para as pessoas avançarem. Por isso, nós temos de defender o mérito. A igualdade absoluta não é possível, porque é incompatível com a liberdade. Cada um tem a liberdade de gerir a sua vida e prosseguir na sua vida da forma como entende e depois nós todos cá estamos para avaliar esse mérito. Só que há uma outra igualdade para os sociais-democratas e essa não pode nunca ser esquecida, que é a igualdade de oportunidades. Somos pelo mérito, mas em igualdade de oportunidades. E em defesa destes valores, é por isso que o PSD tem de estar sempre presente no mundo laboral. E estar presente no mundo laboral por parte do PSD significa estarem os TSDs no mundo laboral. E por isso eu saúdo todos os militantes dos TSDs que estão nas comissões de trabalhadores e que estão nos sindicatos, porque é essa, como disse, a gênese de um partido verdadeiramente social-democrata. Os direitos dos trabalhadores é como a liberdade. Temos de estar sempre a defendê-los. E nós todos sabemos que em 2018, em pleno século XXI, ainda acontecem coisas em muitas empresas relativamente aos direitos dos trabalhadores que não deviam acontecer. Porque a produtividade, que é algo absolutamente fundamental e tem de ser sempre incrementada, é algo que tem de ser feito com respeito pelos direitos dos trabalhadores e com respeito pela qualidade de vida. Só assim é que vale a pena subir a produtividade. À custa de valores fundamentais, não. Tem de ser em harmonia com aquilo que são os nossos valores da social-democracia e de um sindicalismo livre. Porque um sindicalismo livre é a essência também do desenvolvimento. Aquilo que é hoje a crise do sindicalismo é justamente quando ele não é livre e é correia de transmissão de interesses partidários. Isso é que não é admissível. Os TSDs e o UGT são dois elementos fundamentais
desse sindicalismo livre e independente que faz parte da sociedade que desde 1974 todos procuramos construir. Mas parte dessa sociedade que todos pretendemos construir também tem de fazer parte uma estratégia de crescimento económico sustentado de molde a que leve o país para um maior desenvolvimento. E isso é justamente aquilo que nós não temos hoje em Portugal, nem temos tido nos últimos 3 anos, nem vamos ter no próximo ano. E não temos, porque a solução parlamentar encontrada em fins de 2015 é uma solução parlamentar que não permite que o governo do Partido Socialista, mesmo que o quisesse, pudesse fazer reformas de fundo que levem ao desenvolvimento do país. Qualquer reforma estrutural que este governo eventualmente quisesse fazer batia nas divergências ideológicas entre a coligação parlamentar, entre o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. É por isso que Portugal, desse ponto de vista do desenvolvimento, está estagnado, porque a solução encontrada é politicamente contraditória e, por isso, nós vamos tendo sucessivos orçamentos do Estado e vamos tendo uma política económica que aposta apenas no presente e que esquece o futuro. Só cuida de distribuir, não cuida de investir. E nós, quando não investimos e só distribuímos, nós desprezamos o futuro. O nosso crescimento económico não pode ser feito, não pode ter como motor o consumo. Tem de ter como motor as exportações e, particularmente, o investimento. E é um engano dizer-se que quando é pelo consumo, é em nome da população e em nome dos trabalhadores, e quando é pelo investimento, é em nome das entidades patronais. Isso é um erro completo. Se não houver investimento, não há progresso. Se não houver progresso, não há boas empresas. Se não houver boas empresas, não há bons salários. Nós temos de apostar em bons salários, mas isso carece, naturalmente, de investimento. E se é verdade que não é o governo que tem de fazer o investimento fundamental no país, são os privados, é verdade que é um governo, seja ele qual for, que tem de ter políticas públicas, justamente para incentivar esse investimento, que é aquilo que nos pode levar ao crescimento e ao desenvolvimento. E por isso devíamos ter um governo que deveria estar a apostar na desburocratização, que deveria estar a apostar no alívio da carga fiscal, que devia estar a apostar numa nova legislação fiscal, que devia estar a apostar na formação profissional, que devia estar a apostar no funcionamento da justiça, que devia estar a apostar na poupança para termos mais investimento, que devia estar a executar os fundos comunitários. Era isto que era o desenvolvimento. Não é fazer um orçamento do Estado para 2019 idêntico a outros que fez no passado, só que agora para pior, em que, como eu tenho dito, é um bodo aos pobres e aos ricos, no fundo, um bodo aos eleitores. Um conjunto de boas notícias das quais, individualmente, ninguém pode dizer que discorda, mas que todas, no seu conjunto, nós entendemos que não é apostar no futuro, é apostar no presente. E apostar no presente em 2019 é apostar nas eleições. É pôr o orçamento de Estado ao serviço daquilo que é o desígnio claro dos 3 partidos que hoje estão na coligação parlamentar. Eles querem eliminar o pagamento especial por conta. Querem dar manuais escolares gratuitos a toda a gente. Reduzir as propinas para todos. Reduzir o IVA dos espetáculos, dar benefícios fiscais aos imigrantes, alargar o abono de família, oferecer transportes a passos sociais muito baixos, anunciar aumentos extraordinários de pensões, anunciar aumentos extraordinários aos funcionários públicos, reduzir o IVA da luz, dizer que as horas extraordinárias não contam no IRS, prometer reformas antecipadas de uma forma que não entendemos ainda muito bem como é que é. Tudo isto são coisas boas. Tudo isto ninguém discorda. A pergunta que se coloca é: e o país? E o futuro do país aguenta tudo isto ao mesmo tempo? Ou seja, como eu tenho dito, o Governo olha para o país
e praticamente só vê eleitores. E há uma diferença entre ver pessoas e ver eleitores. Olhar para as pessoas é olhar para o futuro delas e garantir que amanhã vão viver melhor do que o que vivem hoje. Olhar para as pessoas e só ver eleitores é garantir que elas possam viver melhor hoje, nem que amanhã vivam pior, porque o meu interesse partidário é que vivam melhor no imediato, de modo a eu conseguir um voto que, no fundo, é um voto que empenha no futuro aquilo que é ou que deve ser o país. Mas neste Orçamento de Estado há uma coisa que a mim particularmente me choca e que eu acho que devia chocar não só o país, como particularmente a União Europeia. O Governo diz que este Orçamento de Estado encerra um déficit de 385 milhões de euros, correspondente a 0,2% do Produto Interno Bruto. Isso é o que está no relatório do Orçamento de Estado, que não é votado. É uma nota explicativa daquilo que é o Orçamento de Estado, que está numa coisa que se chama uma proposta de lei com os quadros anexos. E nessa proposta de lei, que é o que os deputados vão votar, o déficit do orçamento não é de 385, mas de 975 milhões de euros, não é de 0,2% do PIB, é de 0,5% do PIB. E eu pensei que hoje já não seria possível ter um documento na Assembleia da República em que vão aprovar um déficit de 975 e vender ao país que não é 975, é 385. É uma mentira! Um país que desde 2011 passou pelos sacrifícios que passou para ir reduzindo o déficit do seu orçamento, chega ao orçamento de 2019 e confronta-se com um documento que é completamente diferente daquilo que o Primeiro-Ministro e que o Governo, particularmente o Ministro das Finanças, dizem em público que é. Não é. Os deputados vão votar um déficit diferente daqueles que estão a dizer que é. E eu não consigo entender muito bem como é que a União Europeia pode pedir à Itália que cumpra o déficit que tem de cumprir e depois se esqueça que o Ministro, que é Presidente do Eurogrupo, no seu país, engana os portugueses, dizendo que o déficit é um, quando ele é outro, completamente diferente. Nós passamos 3 anos, ainda falta um para terminar a legislatura, mas obviamente que nós já podemos fazer uma resenha daquilo que vão ser, ou que foram, na prática foram estes 4 anos. Porquê? Porque tendo o Orçamento de 19, nós já sabemos como é que vão ser as coisas justamente no próximo ano. E nestes 4 anos, nós temos de assumir que o Governo efetivamente baixou o déficit, ele é mais baixo. Ao contrário do que diz, não baixou a dívida pública subiu, mas baixou a relação entre a dívida pública e o produto e que conseguiram fazer a reposição dos cortes do tempo da Troika. Estes 3 aspectos é verdade. Só que agora também são verdade outras coisas. Nós tivemos um dos piores crescimentos económicos da União Europeia nestes 3 anos e agora no ano que há de vir, portanto, nestes 4 anos. Nestes 4 anos nós não construímos uma estratégia de crescimento económica sustentada. Não fizemos nenhuma reforma estrutural. Não fizemos nada pelo investimento privado, que é o fundamental para o crescimento económico. Baixamos o investimento público para patamares idênticos ou piores àqueles que foi durante o tempo da Troika. Degradamos a taxa de poupança. Agravamos o endividamento das famílias. Atingimos a maior carga fiscal da história de Portugal. O Estado vai receber em 2019, mais 11 mil milhões de euros de impostos do que em 2015. Vai pagar menos 1.600 milhões de euros de juros por força da descida da taxa do que nessa altura. E vai receber cerca de mais 1.000 milhões de euros em dividendos da Caixa Geral de Depósitos e, fundamentalmente, do Banco de Portugal. Isto deriva, naturalmente, também do crescimento económico, mas também do aumento de impostos. No entanto, mesmo assim, com esta folga toda,
a tal redução do déficit que eu há bocado referi é uma redução demasiado pequena para aquilo que a conjuntura permitia. Porque nós, em momentos de melhor conjuntura, que temos de preparar o país para os momentos de crise. E é isso justamente que este governo não fez. Não preparou para os momentos de crise. Distribuiu tudo que tinha para distribuir. E, naturalmente, quando nós tivermos o crescimento económico mais degradado, que é dos livros, é sempre assim, é sempre por ciclos, nós não vamos ter as defesas que muito bem poderíamos ter se tivéssemos tido uma política mais de encontro ao interesse nacional e menos de encontro ao interesse do Partido Socialista. Nós baixamos o rácio da dívida, mas a dívida pública, no fim de 2019, vai ser quase 20 mil milhões de euros mais elevada do que aquilo que era em 2015. Nós financiamos despesa estrutural, ou seja, despesa que vai ficar, com receita conjuntural, ou seja, com receita que vai acabar. E quando essa receita acabar, por exemplo, quando as taxas de juros subirem e, portanto, quando essa despesa for maior, a outra despesa estrutural também lá está e a folga conjuntural que tínhamos vai desaparecer. E degradamos de uma forma absolutamente brutal os serviços públicos, apesar de o Governo dizer que não estamos em austeridade. E é por isso que nós tivemos 4 anos perdidos. E nós, na oposição, naturalmente, não sendo Governo, não podemos alterar o rumo das coisas. Mas nós podemos, em sede do Orçamento do Estado, fazer propostas que demonstrem que connosco seria diferente. Eu, quando concordo com o Governo, tenho a coragem, apesar das críticas que me fazem, para dizer que concordo. Por isso acreditem que quando discordo, discordo mesmo e não é por razões estáticas. Quando discordo, afirmo e mostro essas discordâncias e as diferenças que pode haver entre um governo do PSD e aquilo que é o governo do Partido Socialista. O orçamento não é um projeto de lei. O orçamento é uma proposta de lei. Isto quer dizer que não há orçamentos alternativos. Quem tem de fazer a proposta de lei ao Governo, os projetos de lei são feitos pelos deputados. E, portanto, nós não podemos, nem nenhum partido da oposição pode apresentar um orçamento alternativo. É impossível. Nem é legal, nem é possível, porque não temos os serviços dos ministérios todos à nossa volta para apresentar um orçamento alternativo. Mas podemos e devemos mostrar propostas que indiquem claramente quais seriam as diferenças. E nós vamos apresentar umas dezenas de propostas em sede orçamental, na área da habitação e juventude, na área do desenvolvimento do interior, na área do apoio às empresas, no apoio à poupança e na política fiscal. Tudo isto vai ser consubstanciado por propostas agora no Orçamento de Estado, em sede de debate na especialidade. Não me compete, naturalmente, aqui fazer uma conferência de imprensa sobre essas propostas. Mas há 6 propostas que eu queria identificar aqui, porque elas marcam claramente uma diferença entre aquilo que nós entendemos que deve ser e aquilo que o Partido Socialista está a fazer. A primeira, nós temos a maior carga fiscal de sempre da história de Portugal. Nunca a carga fiscal foi tão alta como foi em 2018 e como continuará a ser em 2019. Mas, apesar disso, o Governo não está contente e propõe, através do orçamento, a criação de mais um imposto. Um imposto a que se chama taxa de proteção civil, mas que na prática é um imposto. E os portugueses já pagam, relativamente às câmaras municipais, já pagam o IMI, cuja receita tem subido muito. Já pagam o IMT, cuja receita tem subido muito. Já pagam taxas municipais, cuja receita tem subido muito. As autarquias estão, algumas agora, até a cobrar a taxa de turismo. E este Governo diz, ainda não chega, em cima dos portugueses, mais um imposto, mais uma taxa, que é esta, vamos chamar, de proteção civil. Não pode ser, há um momento para dizer basta, basta de tantos impostos. E por isso, o desafio que eu faço a todos os grupos parlamentares é que tenham a coragem
de agora, na votação na especialidade no orçamento, chumbarem claramente a criação deste novo imposto, porque se nós não o fizermos, eu não sei onde é que vai parar, se já temos a carga fiscal mais elevada que alguma vez tivemos, e se continuarmos a subir, depois para voltar para trás, como todos sabemos, é muito mais difícil. Portanto, em minha opinião, o imperativo nacional parar com isso. Eu até admito que possam ser criados novos impostos. Quando querem taxar os produtos com açúcar, ou com sal, ou plástico por causa do ambiente, eu até estou de acordo. Mas a receita desses impostos não pode ser para mais despesa, tem então de ser para a redução de outros impostos. E assim é que é uma política fiscal coerente e inteligente. A segunda medida é que o Governo propõe-se baixar para todos as propinas no ensino superior. Ou seja, mais impostos para pagar os estudos de quem anda no ensino superior, que na prática quer dizer que aqueles que não andam lá vão passar a pagar mais ainda os estudos daqueles que já lá andam. E, portanto, pode não ser muito popular isto que eu estou a dizer, mas nós temos de ser justos e frontais. E, portanto, se o Governo entende que há folga para baixar as propinas, então nós, no debate do orçamento, vamos votar contra essa baixa. E, em paralelo, vamos apresentar uma proposta para que esse dinheiro seja, então, para apoio à construção de residências universitárias, que é um problema sério dos estudantes hoje em Portugal. E assim é que nós temos uma política social relevante. A esquerda, que tem a mania que só eles é que olham para as questões sociais, se pensarem bem, vão ter de votar nesta proposta social-democrata, porque esta é socialmente muito mais relevante. Aliás, a questão das propinas não se faz pelo abaixamento das propinas, faz por uma ação social escolar que dá bolsas de estudo a quem precisa. Assim é que as coisas devem ser. Mas ainda na área da educação, querem que os manuais escolares sejam gratuitos para todos. Pois bem, então vamos ser mais claros. Se é para todos, não é só para aqueles que andam no ensino público. É para os que andam no ensino público e para os que andam no ensino privado. Porque se há pessoas, se há pais que fazem um enorme sacrifício para ter os filhos no ensino privado, também há muitos que os podiam lá ter e têm os filhos no ensino público. Esses que têm, enfim, uma situação económica e social agradável vão passar a receber de borla. E aqueles que têm dificuldades e fazem o sacrifício para ter os filhos no privado não receberiam. Portanto, é sim. Ou é para todos os que precisam, independentemente de andar no público ou no privado, ou se é para todos, é mesmo para todos, independentemente de andar no público ou andar no ensino privado. E, portanto, também aqui eu conto que a esquerda, que gosta de erguer bandeiras sociais, perceba que os manuais escolares gratuitos deve ser só para quem precisa. A quarta das 6 que eu elegi, que são paradigmáticas da forma como o Governo, ou como aquela solução parlamentar tem governado, tem a ver com os passes sociais. Todos sabem, e eu estou justamente na área metropolitana do Porto, que eu fui 8 anos Presidente da Junta Metropolitana do Porto. E se eu hoje fosse Presidente da Junta Metropolitana do Porto, naturalmente que defendia que os passos sociais fossem bem mais baratos no Porto. Mas hoje não sou Presidente de uma Junta Metropolitana. Sou Presidente de um partido que tem de olhar para o país como um todo. Não fui eleito para defender uma região. Já fui em tempos, agora não. Fui eleito para defender um país. E se há, efetivamente, verba para que os passos sociais possam ser mais baratos, não é só em Lisboa e no Porto. Ou é no país todo, ou não faz sentido nenhum. Não podemos dizer que queremos desenvolver o interior, que somos muito amigos do interior e depois
pegar nas folgas que temos, irem todas para a área metropolitana do Porto e para a área metropolitana de Lisboa. Isso não é justo. A quinta proposta que aqui quero deixar tem a ver com uma promessa do Partido Socialista e do Governo, feita em fevereiro de 2016, quando aumentaram o ISP. Disseram eles na altura: nós vamos aumentar o imposto sobre os produtos petrolíferos porque o petróleo está muito barato e, portanto, as pessoas não vão sentir esse aumento. Quando o petróleo subir, nós imediatamente baixamos esse imposto. Passou-se 2016, 17, 18, o petróleo subiu e não foi pouco e o imposto praticamente não baixou. Por isso o PSD vai confrontar o Governo com essa promessa e vai em sede de orçamento fazer uma proposta colocando o ISP exatamente no mesmo patamar em que estava em 2016, quando eles disseram que o desceriam para esse patamar, prometeram que desceriam para esse patamar se o petróleo subisse. O petróleo subiu, as pessoas estão a pagar o gasóleo e a gasolina muito mais caro, mas a promessa ficou na gaveta. Vamos ver se eles têm a honra de votar aquilo que é a sua própria promessa ou se vão votar contra a sua própria promessa. Finalmente, a última das 6. O Governo veio dizer que isto foi uma grande injustiça, o que se passou no tempo da Troika, e que todos aqueles que emigraram vão ter direito a benefícios fiscais se voltarem a Portugal. Todos temos consciência que não é por causa desses benefícios fiscais que esses imigrantes vão regressar. Vão regressar quando a nossa economia lhes der oportunidades de emprego de valor e lhes der salários justos para que eles possam ter um melhor nível de vida. Mas se o Governo quer dar esse benefício fiscal, então vamos ser sérios. Porque é que o benefício fiscal há de ser dado a quem teve de emigrar por força da entrada da Troika e não deve ser dado também àqueles que, entretanto, emigraram por força da política do Partido Socialista e só em 2016 foram mais de 100 mil portugueses que emigraram nesse ano. Portanto, a alteração que vamos propor é muito simples. Esses benefícios fiscais não podem ser só para aqueles que emigraram ou que tiveram de emigrar até o Governo Socialista entrar em funções. Tem de ser para todos. E por isso todos aqueles, então, que emigraram até 30 de junho deste ano, deverão ter acesso a esses benefícios fiscais, caso queiram regressar ao seu país, independentemente de ter sido pela política da Troika ou ser pela política do Partido Socialista. Assim é que a coisa me parece mais justa. Minhas amigas e meus amigos, como eu disse, teremos muitas outras propostas em sede do Orçamento de Estado que mostram, na sua globalidade, o que é que podia ser diferente daquilo que o Partido Socialista está a apresentar. Não exatamente propostas de oposição, que é um termo que eu nem simpatizo muito. Propostas alternativas, que é um termo que eu gosto mais. Mais do que estar na oposição, eu quero ser alternativa. Mais do que estar contra, eu quero pela positiva fazer diferente e fazer melhor. E por isso estas propostas são propostas alternativas, para que os portugueses possam perceber o que é que seria diferente no caso do Governo, ser ele próprio também diferente e ser presidido por um outro militante de um outro partido, neste caso do Partido Social Democrata. Agora nós podemos dar essas indicações. Não temos naturalmente meios para conseguir algo que é absolutamente fundamental e que já aqui também hoje foi referido, que é a degradação dos serviços públicos, que é a forma da austeridade deste Governo. Ou seja, os serviços públicos têm-se vindo a degradar de uma forma brutal. Sabemos todos que é o Serviço Nacional de Saúde onde mais os portugueses têm sofrido com essa austeridade ao jeito do Partido Socialista.
E já que falamos em Serviço Nacional de Saúde e Orçamento, faço-vos também notar um aspecto. O Governo tem vindo a dizer, o anterior Ministro dizia, e o Governo como um todo, que estão a apostar no Serviço Nacional de Saúde, que estão a melhorar as condições. Pois bem, às vezes o gato está escondido, mas o rabo está de fora. E o que é que está aqui de fora? Se nós olharmos para as verbas do Serviço Nacional de Saúde no orçamento de 2019, vemos que a despesa com o Serviço Nacional de Saúde vai crescer 2,3%. Mas a despesa total do Estado vai subir 3,3%. Isto significa que se a subida média é de 3,3% e o Serviço Nacional de Saúde só sobe 2,3%, as prioridades deste Governo estão no outro lado que não no Serviço Nacional de Saúde, porque senão a despesa do Serviço Nacional de Saúde tinha de subir mais que a média da despesa nacional. E, portanto, nós temos o gato, mas o rabo está de fora e percebe-se perfeitamente que é conversa quando se diz que se está a apostar no Serviço Nacional de Saúde, porque quando olhamos para a despesa, outras crescem muito mais do que o Serviço Nacional de Saúde. Provavelmente outras que dão no imediato mais simpatia eleitoral e mais votos para outubro de 2019. Não vou aqui enumerar, porque isto, na oposição, naturalmente, não se pode fazer diferente, temos de estar no Governo para fazer diferente, mas podia aqui enumerar outros serviços públicos degradados, como seja justamente, por exemplo, no setor dos transportes, não só na TAP, que o Governo quis manter 50% público. Pensamos nós, para melhorar o serviço prestado à TAP, e afinal ele é piorado relativamente àquilo que tínhamos antes, mas particularmente na ferrovia, onde nós temos consciência da completa degradação a que chegou a ferrovia em Portugal. Ela não chegou à degradação, para sermos honestos e sérios, só nos últimos 3 anos. Mas nos últimos 3 anos nada foi feito para inverter uma tendência que já lá vinha de trás. E, portanto, o Partido Socialista é responsável por nada estar a fazer no sentido de nós termos a ferrovia em condições mínimas de serviço às populações, tal como disse, todos os demais serviços públicos. Minhas amigas e meus amigos, marca aqui quase 38 minutos, devem estar, tenho aqui um relógio à minha frente, devem estar todos com vontade, naturalmente, de ir almoçar. Isto que eu aqui disse demonstra naturalmente que Portugal precisa de políticas diferentes. Precisa desde logo de uma política diferente no quadro da economia, para podermos ter melhores salários, melhor saúde, melhor educação, melhor segurança social, menos pobreza. Nós temos de ter uma estratégia de crescimento económico sustentado. Caso contrário, nós podemos ter o desenvolvimento no nosso imaginário, mas é uma mera miragem. Ele só aparecerá se nós trabalharmos para isso e se tivermos políticas conscientes para isso. E é isso, justamente, que nós sabemos, que em Portugal só o PSD está capaz de poder liderar uma alternativa a estas políticas. Sem o PSD, o país não terá seguramente esperança, não pode ter esperança de que as coisas mudem. Mas para que o PSD consiga ser essa alternativa, nós temos de ter unidade, nós temos de ter lealdade para podermos mudar. E eu conto com os TSDs, justamente para essa unidade, para essa lealdade, para que possamos fazer essa mudança em nome do interesse de Portugal. Muito obrigado a todos. Viva os TSD! Viva o PSD!